Salve, salve, minha rapaziada, chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal. Meu nome é Gustavo e hoje vamos falar sobre a renovação do Jaxon Smith-Njigba, que torna ele o wide receiver mais bem pago da história da liga, na teoria. Mas antes, não se esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês e sigam o Landing Zone Brasil no Twitter, tá? O link está na descrição desse vídeo. Eu vou explicar para vocês na teoria no final desse vídeo. Antes vamos falar um pouco sobre o contrato do Jaxon Smith-Njigba, que assinou uma renovação de 4 anos no valor, eu vou olhar aqui para baixo porque tá aqui, ó, toda a minha colinha pro vídeo, 4 anos no valor de 168,6 milhões, com 120 milhões totalmente garantidos. Dá uma média de 42,15 milhões por ano. Isso torna ele o wide receiver mais bem pago da liga. O wide receiver mais bem pago da NFL antes era o Ja'Marr Chase, com 42,15, eu acho, milhões por ano. E antes do Ja'Marr Chase era o Justin Jefferson com 35. Então a gente teve um pulo muito grande do Justin Jefferson por Chase, de 35 para 40, e um pulo de 40 agora para 42 para o Jaxon Smith-Njigba. Alguns pontos, gente. Muita gente vai olhar esse valor e falar: meu Deus, 42 milhões por temporada para um wide receiver, os times estão perdendo a cabeça, o que está acontecendo com a NFL? Primeira coisa, a gente tem que entender que tudo está acontecendo de maneira proporcional. O cap da liga tem aumentado de maneira considerável desde a pandemia. Então, é natural que os jogadores recebam cada vez mais média salarial nos seus contratos, gente. Então, a gente vê o Jaxon Smith-Njigba recebendo 42 de média, porque a NFL, a cada ano, cada time recebe 30 milhões a mais para gastar. Então, é natural, né? Não se assustem com os valores. Tá tudo de maneira proporcional, vamos dizer assim. Se a gente olha as porcentagens, os times basicamente seguem gastando as mesmas porcentagens em relação a valores. A questão é que os números estão aumentando. Então, é normal. Se os times recebem mais para gastar, os times vão dar mais dinheiro para os jogadores mais valiosos que eles têm. Então, 42 milhões de média para um wide receiver de elite, levando em consideração que o contrato anterior era 40 milhões, é totalmente justo. E aí, vocês vão falar: Jaxon Smith-Njigba é um wide receiver de elite? Ele vale 42 milhões? Gente, vamos lá. Jaxon Smith-Njigba foi Offensive Player of the Year na temporada passada, foi líder em jardas recebidas com 1.793, 1.800 jardas recebidas, o que é um número absurdo. Passou de mais de 1.800 jardas de scrimmage na temporada. Foi Pro Bowl, foi First Team All-Pro e o mais importante, além de todos os prêmios individuais, foi campeão do Super Bowl, né? Foi campeão do Super Bowl e uma peça importantíssima na conquista do título durante os playoffs. Aí vocês vão dizer: ah, mas ele não apareceu no jogo mais importante. Não apareceu porque todo o esquema da defesa do New England Patriots era para parar ele. E aí o Kenneth Walker ficou livre para correr com a bola. Porque é isso que acontece nos jogos grandes. Tu tem que parar o melhor jogador do time adversário. Tu foca 2, 3 jogadores no Jaxon Smith-Njigba e tu dá liberdade para os teus outros jogadores. Por isso que é importante tu ter uma peça do calibre dele. Então, é um cara fundamental para esse ataque. A média de 42,15 milhões, ela é mais do que justa, tanto pela produção quanto pelo valor que tinha sido assinado antes. Não acho que extrapolou, acho que ficou no valor extremamente justo, até pela idade. Gente, o Jaxon Smith-Njigba fez tudo isso e tem apenas 24 anos. É um cara extremamente novo dentro da liga. É um cara extremamente importante para o Mike McDonald, extremamente importante para o Brian Fleury, que é o novo coordenador ofensivo, e foi extremamente importante para o Klint Kubiak. Era a principal peça ofensiva daquele ataque e vai seguir sendo. Ele é o motor do ataque da equipe do Seattle Seahawks, que é o atual campeão do Super Bowl, e eu não tenho dúvidas de que ele vai seguir sendo. Com apenas 24 anos, gente, ele ainda tem muitos anos de boa produção, de ótima produção na liga, muitos anos para brigar por pós, para brigar até por MVP, por mais que a gente saiba que o MVP seja um prêmio para
quarterbacks. Outra coisa importante, se antecipar a renovação de Puka Nacua. Puka Nacua também vai renovar o seu contrato e quando ele renovar, agora ele tem uma nova meta para bater. Antes ele tinha que bater o contrato do Ja'Marr Chase, que era 40 milhões. Agora ele vai ter que bater o contrato do Smith-Njigba, que é de 42 milhões. Isso é importante, tá? Porque a gente sabe que os Rams estão apertados e tu coloca, né? Estão renovando com vários jogadores e aí tu coloca mais uma pressão lá. Eles já tinham que renovar, eles sabiam que eles tinham que pagar mais de 40 milhões pro Puka e agora eles sabem que eles têm que pagar no mínimo 169 milhões por ano. Desculpa. No mínimo 169 milhões no contrato do Puka, né? Eu, se fosse chutar um valor, geralmente esses contratos para bater a marca de eu fui o wide receiver mais bem pago, é às vezes muito curto, principalmente quando são renovações próximas. Eu chutaria que eles vão renovar por 4 anos, 169 milhões por temporada, para dizer que ele é o wide receiver mais bem pago. O Smith-Njigba fica com a média de 42,15 e o Puka fica com uma média de 42,25, mas se torna o mais bem pago. É uma coisa até por ego, para dizer que é o wide receiver mais bem pago, para valorizar o teu jogador, enfim. Falando em valorizar jogador, é um movimento que o John Schneider faz, que é muito inteligente. Primeiro que houve um desespero muito grande por parte da torcida do Seahawks e de outros torcedores de outros times falando, meu Deus, o time tá desmantelando, o time tá acabando, venceu o Super Bowl, não vai ficar ninguém. Gente, calma, não dá para renovar todo mundo. O time tem peças importantes, peças fundamentais que iam receber contratos caros, como é o caso do Jaxon Smith-Njigba. Tu tem que dar prioridade para os teus principais jogadores e saber fazer a manutenção do teu time a partir do draft e de pequenas peças que tu vai achando na free agency. Não dá para tu sair dando contrato à reveria para todos os jogadores, senão tu não sustenta um time campeão, tá? Não tem como sustentar. Os movimentos que o John Schneider fez, para mim, são até agora ótimos. Eu vi muita gente colocando o Seahawks como decepção no off-season. Eu não acho, gente. Não acho, porque é um time que não tem como renovar. Tu é campeão do Super Bowl, teus jogadores estão valorizados. Tu não vai pegar e renovar com o Woolen, renovar com o Kobe Bryant. Tu não tem como renovar com todas essas peças, gente. Tu tem que dar prioridade agora pro Witherspoon, que é o teu cornerback principal, e renovar e pagar ele, porque ele merece ser pago. Tu tem que renovar com o Jaxon Smith-Njigba, e renovou, que é o teu wide receiver e um dos melhores da liga. E isso passa um recado pro mercado e passa um recado pro time. Quem produz dentro do Seattle Seahawks vai ser bem pago. As peças mais fundamentais do elenco vão ser recompensadas. O Tyreek Woolen era importante? Era uma peça importante? Era. O Kobe Bryant era uma peça importante? Era. Mas eram peças fundamentais, como é o Witherspoon e como é, no caso, o Jaxon Smith-Njigba, que renovou agora? Não. Então, essas peças fundamentais vão receber renovações. Então, quem tiver lá e for fundamental, for importante e produzir acima da média dentro da sua posição, vai ser pago. É o recado que o John Schneider está passando para a liga e é o recado que o John Schneider está passando para o seu grupo de jogadores. Isso é muito bem visto dentro do vestiário. Tu valorizar os teus ativos. Então, ótima renovação. E por que eu digo aqui, gente, que na teoria ele é o wide receiver mais bem pago? Ele recebeu um contrato de 4 anos por 168,6 milhões, média de 42 milhões por ano, só que ele ainda tem 2 anos de contrato como calouro, gente. O Jaxon Smith-Njigba tem o 4º ano dele de contrato como rookie, que ele recebe 2 milhões, uma mixaria, e tem o 5º ano de contrato dele de calouro, que já foi ativado pelo Seattle Seahawks. Então, na verdade, os Seattle Seahawks estão fazendo uma super extensão com o Jaxon Smith-Njigba de 6 anos no valor de 192,4 milhões. Tá? Porque são os 2 milhões que ele tem para receber nessa temporada, cerca de 24 milhões que ele tem para receber da opção de 5º ano, e aí quando esse contrato entrar em ativa, que é 42 milhões por temporada. Então, ele tem cerca de 27 milhões para receber nesses últimos 2 anos de contrato de calouro,
mais esses 168 milhões, dá ali 192,4 milhões por 6 anos, o que é uma média de 32 milhões por ano. Então tu vai diluir esses 192 milhões por 6 anos, o que pro Seattle Seahawks, gente, é tranquilíssimo. Tu diluir esse valor em 6 anos de contrato, vai ficar muito tranquilo. E aí se tu for para as médias anuais, 32 milhões é menos que Ja'Marr Chase, é menos que Justin Jefferson, é menos que CeeDee Lamb, é menos que DK Metcalf, é menos que Garrett Wilson. Então, olhando o valor bruto, é 42 milhões. Olhando o valor diluído nos 6 anos que ele ainda tem de contrato para receber e como o Seattle Seahawks deve diluir esse valor nesse contrato dele, signing bônus e etc., dá uma média de 32 milhões por ano. Então, assim, movimento muito bem feito do John Schneider. Nota a mais para essa renovação dele, tá, gente? Gosto muito do trabalho que ele tá fazendo nesse time do Seattle Seahawks, tá? Não se esqueçam, gente, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês. Sigam a página no Twitter. Um abraço, valeu e tchau!